Fala, câmara do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, esse aqui é outro Primeiras Impressões, já de volta ao lar, já de volta ao cenáriozinho de costume, e hoje eu vou poder falar Return of the Dream Canteen, o 13º álbum de inéditas do Red Hot Chili Peppers e sucessor de Unlimited Love, lançado no começo desse ano e que marca o retorno de John Frusciante ao grupo, depois de mais de 10 anos fora do Red Hot e o primeiro disco de inéditas do Quarteto Mágico desde Stadium Arcade de 2006. Então, cara, assim, que ano pro Red Hot, né? Porque o Red Hot tem o retorno do Frusciante oficializado num álbum, né? Depois de algum tempo, já desde um pouco antes da pandemia, já trabalhando junto nas músicas e tudo. E eles tinham falado que eles estavam trabalhando em muitas músicas legais e tudo, e que logo sairia um disco novo do Red Hot. Só que ninguém imaginaria que ele lançaria tão rápido, no mesmo ano, né? E dois discos gigantes, como o Red Hot gosta de fazer, né? Dois discos com muitas faixas, passando de 1 hora de duração cada um. Dito isso, eu tinha muito receio desse disco novo, assim, do Return of the Dream Canteen. Antes de começar a falar do disco em si, vamos voltar um pouquinho que eu quero falar. Eu quero linkar com Unlimited Love, porque que eu tinha receio e tal. Primeiro ponto, eu acho o disco bom. Eu acho o disco bem satisfatório. Eu acho que pra uma reunião, os caras tanto tempo sem tocar junto, e uma das coisas que eu tinha receio, talvez muita gente tinha também, será que a química vai estar de volta novamente? Será que eles vão estar entrosados mais uma vez? Será que as coisas vão dar aquela liga que fazia o Red Hot ser uma das melhores bandas do mundo? De certa forma, pra mim, sim. Eu acho que o que eu mais gosto no disco é como que eu sinto eles confortáveis tocando juntos, assim. E essa era uma coisa que eu não sentia, mesmo num disco que eu gosto, que é o I'm Few, quanto minimamente ainda o The Getaway, assim, que é um disco que, se não é o pior, tá entre os piores discos do Red Hot. Não é que eu acho exatamente um disco ruim, mas eu acho que é um disco muito subaproveitado e com um tipo de coisa que normalmente, isso pra mim não tem no Unlimited Love, que é um disco muito sem vida em vários momentos, um disco vazio, um disco sem energia, sem entrega. Por mais que ali tenham boas faixas, inclusive o melhor single e melhor música talvez do Red Hot em anos, desde uma música aqui do Return of the Dream Canteen, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente, que no caso é Dark Necessity, e é um dos momentos que, por isso que me frustra esse disco, porque ali eu acho que é o Red Hot entendendo e sabendo fazer uma puta música comercial, sem parecer como Adventures of Ren Dance Mag, que era meio refúgio ou meio reutilização de ideias que eles já fizeram em By The Way, Stadium Arcade. Mesmo que seja uma música gostosinha, mas é uma música que você já sente um pouco mais do mesmo. No caso, Dark Necessity parece um Red Hot refrescado. Ideias que parecem que são um pouquinho mais avançadas e diferentes. E eu falo assim, pô, quando sai aquele primeiro single, eu achei que o disco seria muito melhor aproveitando o produtor que tinha, que era o Danger Mouse, que foi o primeiro disco sem o Rick Rubin, que acabou voltando como o produtor do disco. Por que eu falei do Getaway e eu tava falando do Unlimited Love? Porque o Unlimited Love, por mais que não seja um disco que eu sinta que tenha músicas exatamente memoráveis, singles marcantes, né? Acho que nem seja um disco com cara de single, acho que é um disco mais com cara de vamos simplesmente tocar as músicas que a gente tem vontade de tocar, sem se preocupar se ela vai ser comercial ou não. Há simplesmente uma preocupação em fazer músicas boas, e no geral pra mim funciona nesse sentido. E do começo ao final é um disco muito equilibrado, ele é um disco que eu acho agradável de ouvir, é um disco que me faz vontade de ficar reescutando ele como os discos de Red Hot normalmente me fazem. Mas realmente ele é um disco, no geral, ele parece um grosso de vários lados Bs do Red Hot, sejam de músicas dentro do próprio disco, sejam lados Bs que eles lançam com singles, ou lado B que são faixas bônus. Parece que você tá simplesmente vendo um ensaio aberto dos caras ali, e pra mim isso é muito legal. E pra essa coisa o primeiro disco da volta do Frusciante, eu senti que eles estão ali tentando se reconectar e tentando fazer as coisas com, eu acho que um pouco mais comedidos. Eu acho que é muito bom. Dito isso, quando foi anunciado o Return of the Dream Canteen, a minha sensação foi, bicho, a chance de dar merda disso é inacreditável. Cara, esse próximo trabalho, esse Return, ele pode ser simplesmente um disco com sobras e sobras e sobras, com músicas com cara de demo, ou uma coisa bem mixtape. E será que ele vai dar liga pra ser um disco mesmo? Porque é muito difícil uma banda conseguir, no mesmo ano, colocar tanta música aí e música legal, assim. E geralmente é isso, as melhores músicas estão no primeiro disco do ano. O segundo é só na empolgação que a banda tá, porque tá junta, porque tá lançando e que as pessoas gostaram, e vamos ver. Veio o Tip of My Tongue. Ali já me pegou de alguma forma, porque diferente das músicas do primeiro disco, eu senti o Red Hot mais bonachão, mais bufão, meio camp. Tem coisas que me lembram Hump the Bump, Can't Stop, Funky Monkeys. Tem até uma coisa meio levemente psicodélica em uns momentos ali. Eu falei, caralho, gostei desse Red Hot aqui voltando a ser meio galhofinha, levemente assim. Aí vem a música que desde Dark Necessities, que era o meu single favorito, minha música favorita, de falar, uou, que musicão do cacete, veio Ed.
segundo disco do trabalho e que explodiu minha cabeça. É uma música transcendental, é uma música que aqui sim eu vejo muito de um psicodelismo quase cósmico, que me assemelha muito à vibe grossa do que a gente vai vendo no By The Way, sabe? Ao mesmo tempo que tem aquela sobriedade melódica do Stadium Arcade, então é o melhor de dois mundos, de duas vibes que a Red Hot conseguiu fazer. O trecho final, que é simplesmente coisa do Jen, do primeiro trabalho, levado à enésima potência, eles tocando muito, a fritação da guitarra, o baixo do Flea, mano, é assim, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível essa música. Linda homenagem pro Van Halen e me empolgou muito para o trabalho. E eu comecei a pensar assim, será que há a possibilidade de Return ser tão bom, tão legal pelo menos, quanto foi, mesmo sendo tão divisivo, né, um Unlimited Love, mas pelas essas duas primeiras músicas, que eu acho que são músicas que eu acho que eu vejo o fã old school do Red Hot gostando muito mais do que muitas músicas que eu vi no Unlimited Love. O fã que queria talvez aqueles discos mais clássicos da banda, né, ou a vibe mais clássica da banda. Será que esse disco ele pode ser no mesmo nível ou trazer coisas que tragam essa conexão maior com os fãs? Simplesmente esse disco não só faz isso, como ele é um disco que ele me parece com muito mais músicas com cara de single. Você pega músicas como Peace and Love com esse groove meio gorducho, meio chapadão, Fake as Fuck, bem James Brown ali no refrão. Inclusive, é uma coisa que eu acho que eles fazem muito nesse disco, eu já senti eles fazendo no outro trabalho. Cara, já que a gente sempre homenageou esses sons antigos, só que de uma forma muito revigorada, muito translocada, muito punk, muito reinventada, por que não agora fazer de uma associação mais próxima com o que a gente sabe que os clássicos são, mas ainda assim sendo Red Hot pra caramba? Naquele trabalho eu sentia já esse flerte com tentar dialogar com esses sons mais clássicos, né? Seja de bandas ou de períodos, mas da própria banda, porque a Bella, eu sinto que é um tipo de música meio ska com funk, feita pra surfista, que poderia muito bem estar num disco no começo dos anos 90 do Red Hot. Já a Roulette me parece muito um rockão com pitado funk, mas aquele rockão setentista, assim, pra caceta. E aqui eu tô falando de músicas que eu acho que, de cara, assim, tem outras, como Shot Me Smile, uma coisa mais suavezinha, né? São músicas que eu acho que o fã do Red Hot pode gostar tranquilamente, assim, ele pode ficar muito afetivo com essa música, eu acho. Porém, eu vou falar pra vocês que o disco tava sendo legal, a experiência tava curtindo, ótimas músicas, falei, caraca, mas o disco, ele pula de patamar, ele sobressai, ele vira outra parada, e essa brincadeira com outros gêneros, com outras influências que normalmente até, ou pelo menos a gente não via do Red Hot fazer tanto, ou a gente via de outros jeitos. Eu falei, cara, que surpresa deliciosa. Começa a ser apresentada a partir de My Cigarette, que é uma música que tem elementos de jazz, tem uma batida eletrônica que a gente vai ver até inclusive na última música, só que de uma outra forma diferente, mas que é muito assemelhado, que parece muito um hip hop dos anos 90 ou rock alternativo dos anos 80, brincando com esse tipo de eletrônico, coisa que os beats do hip hop estavam começando a se fazer. Poderia ser uma música nova do Arctic Monkeys, sabe, no nível estilístico, a coisa climática, melódica que tem no fundo. Cara, que música surtante, assim. Inclusive, eu adorei essa música, mas pode ser uma das músicas que as pessoas podem mais detestar, achar que, tipo, ela é uma maluquice e que nada funciona, assim, mas eu acho que, olha, que música foda. E aí, a partir da frente, a gente tem outras músicas que me sobressaem muito dessas características que falam assim, caralho, que parada interessante. Como, por exemplo, The Drummer, música que passeia pelo pós-punk, pelo new wave. Olha, eu amei essa música, eu achei ela, assim, tipo, de uma energia, de uma coisa nova, muito, assim, revigorante pra banda, muito. Inclusive, a faixa seguinte também, a Badge of Grims, que é uma música que parece um Brandon's Death Song, só que como tentando ser um Queen of the Stone Age, um refrão a lá Skid Row, Alice in Chains, caralho, olha, mano, que surtação. Inclusive, essa coisa meio quase pesada, sorumbática que tem a terceira faixa, a Reach Out, que me parece em alguns momentos ali, cara, que é quase um primo do sludge, do grunge, uma pira bem noventista, assim. Se eu tinha medo que esse disco seria as sobras, de que seriam demos, mixtapes e tudo, não que eu acho que o Unlimited Love seja isso. Eu acho que o Unlimited Love continua a minha ideia de lados Bs muito bons, independente da mídia que fosse sendo lançado. O que eu já achava que parecia que era coisa do ensaio aberto, é porque eles realmente foram indo mais tranquilamente, tipo, cara, vamos lançar esse primeiro disco aqui, como se fosse uma ordem cronológica de cada vez mais construção de ideias de música e de se afinando como banda, de voltando a se entender, pra aí sim, não só ir lá fundo no que eles sabem que é o Red Hot, desde
passear pelo catálogo inteiro da banda, das formas mais diferentes que você pode imaginar, ao mesmo ponto de homenagear caras que eles gostariam de homenagear dentro da estética do grupo e mais pra frente brincar e testar coisas, falar assim, pô, o Frusciante voltou não é só porque ele é um puta guitarrista, não é só porque a unidade entre eles funciona muito bem, mas porque o Frusciante, ele é o cara que faz a gente surtar um pouco, pirar na batatinha, ele é o cara que, com os seus discos solos e outras ideias, ele é o cara que realmente ele faz a gente sair da nossa zona de conforto em vários momentos, e aqui eu sinto muito isso nesse trabalho. Então, francamente, Return of the Dream Canteen, realmente agora eu posso falar com mais clareza. É melhor que a Limited Love, melhor que a MFU, que é um disco que eu gosto. Pau a pau em muitos momentos ali de um Stadium Arcadium. E eu acho que se a gente continuar essa toada, talvez futuramente a gente tenha um disco no nível de alguns clássicos do grupo, assim. Que ano pro Red Hot, assim, o que poderia ser, de certa forma, um bom começo, mas talvez um ano um pouco manchado por excessos. Pelo contrário, os caras, eles entendem, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles realmente entregaram muito mais, eles entregaram muito mais fortemente nesse trabalho aqui. Cambada, foi isso, minhas primeiras impressões, minhas análises aqui de Return of the Dream Canteen, novo disco do Red Hot Chili Peppers. Gostou do programinha? Comenta, curte, compartilha. Não se esquece de assinar aqui no canal e dar aquela forcinha ao máximo que vocês puderem aí pra gente. Tá bom? Esse foi o programinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!